É preciso que nesse momento a gente compreenda o projeto de Lula. Ou seja, diante das coisas que não concordamos, das alianças que estão existentes, é preciso que a gente entenda que o que há nesse momento é um processo lento, gradual e paciente do exercício da democracia. Concordemos ou não. Por que eu digo isso? Por um lado, você tem vamos dizer que até um tempo atrás era o seu antípoda, Alckmin, e agora tem o Lula. O que uniu esses dois neste momento? Ora, é um projeto da civilização contra a barbárie. Nada mais além do que isso. Estamos num momento gravíssimo da sociedade brasileira, da qual a barbárie está instaurada cotidianamente e o processo de necropolítica está aí para todo mundo ver. O caso do homem de Sergipe, lá do homem do Rio Grande do Sul que apanhou dos seguranças da chacina do Rio de Janeiro, todos esses são atos de barbárie, aquilo que a Hannah Arendt chamou de banalidade do mal e que é, vamos dizer assim, impulsionado pela ação do próprio presidente. Em que maneira isso é impulsionado? Pelo discurso dele ao parabenizar a ação dos policiais e não se posicionar veementemente contra isso, fora outras ações cotidianas da qual ele legitima. Então, meus caros, nós estamos no momento em que é preciso a ação da barbárie ser destruída por meio de um projeto civilizatório. Esse projeto civilizatório está sendo costurado neste momento por meio de cruzamento de projetos políticos em que determinados pontos são importantes, eles entram em consonância e outros pontos não entram em acordo. Isso é o exercício democrático. Esse é o exercício do qual é preciso que as coisas entrem em acordo. Mas parece que essas coisas não estão em acordo do próprio processo político da esquerda. Por quê? Parece que, por exemplo, como a Rita Von Hunt não compreende que ela critica a chapa Lula e Alckmin, e do qual a gente também critica também, e ela diz que não vai votar e influencia os outros a não votarem, ela está não compreendendo que, querendo ou não, esse exercício, ele é sim democrático. Democrático por quê? Existe ali um processo de diálogo entre ideias convergentes e que em determinados momentos elas podem ter pontos comuns e outros pontos não são de acordo. Esses pontos não sendo de acordo, eles podem se transformar em outros processos que podem chegar a um acordo. Isso é o exercício democrático. É o exercício paciente do qual é necessário exercer a longo prazo e cotidianamente. Nesse momento, a gente não tem, dentro do Estado Democrático de Direito, esse tipo de ação. O que a gente tem é um processo sistemático de avanço do fascismo. E uma das características centrais do fascismo é a eliminação do outro. E isso está sendo jogado cotidianamente na mídia. Ora, nós temos os seus agentes do fascismo que propagam isso. Vamos lembrar aquele falsário do Luiz Felipe Pondé, que escreve cotidianamente na Folha de São Paulo contra as ciências humanas, contra os professores. Ora, hoje na Folha de São Paulo ele escreveu um artigo desonesto criticando o Haddad. Você pode criticar a pessoa, mas o uso da desonestidade intelectual aí já não é válido. Isso é um falsário. Ele aliou a ideia da corrupção com o Haddad, mas ele não provou, não fez argumentação. Ou seja,
É aquilo que o Sartre chama de má-fé. Ele utiliza isso cotidianamente para convencer os seus leitores de entender que a política é aquela visão da classe média que a Marilyn Chauí disse um dia que odeia a classe média, e ela tem razão, que é aquela ideia do roubar e não roubar. Não se discute um projeto político, não se discute os fundamentos de uma economia política, não se discute principalmente um projeto de Brasil. Nada disso está na boca do Pondé, porque ele é um burro, ele é um ignorante, ele é um falsário e ele quer ser um futuro Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho de diploma. Então ele fica criticando todo mundo no jornal, ninguém presta para ele se colocar como o bom vivan. Aliás, ele deve ser um bom vivan, porque nesse momento onde está essa destruição, esse avanço de projeto de barbárie, onde que ele está? Encurralado na segurança do seu apartamento lá, descrevendo essas barbaridades no jornal de Folha de São Paulo. Então, pessoal, não caiam nessas esparrelas. O que nós estamos nesse momento, é claro, é um projeto de civilização contra a barbárie. Mesmo que o Lula fale todas as críticas que nós tenhamos contra ele, o fato dele colocar uma esperança já é um exercício importantíssimo nesse momento. Porque o que nós estamos tendo até hoje é a continuação daquele vampiro que colocou a ponte do futuro com o golpe em cima de Dilma Rousseff, que na verdade é uma ponte por abismo e que nos jogou no abismo com a reforma trabalhista, a destruição da universidade pública, a destruição da educação, a destruição da seguridade social e a destruição de qualquer direito que o pobre venha a ter. Eles querem, além de esmagar o pobre, apagar a memória sistemática de qualquer coisa existente nesse país. Então, só o fato de haver essa esperança e de dizer que o Estado brasileiro tem que ser protagonista da história, isso é importantíssimo. Isso tem de ser levado em consideração, sim. Pare e pense sobre isso. Até mais.